Hoje é sábado, dia 27 de setembro do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 25ª semana do tempo comum e o trecho do Evangelho para este dia é de Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. O trecho do Evangelho de hoje é o segundo anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nosso trecho do Evangelho de hoje começa por declarar que todos, cito literalmente, todos, estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. A sessão dos capítulos 5 a 9 terminam com o reconhecimento pelas multidões de que Jesus é um profeta. Mas, no momento em que ele é reconhecido como profeta, tem início a rejeição. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, disse o Senhor. É o que os discípulos devem reter. Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. É isso. A palavra do Senhor exige atenção. Exige estar por inteiro nessa interlocução. Um grande desafio para os nossos contemporâneos, vocês hão de convir. Dificilmente as pessoas estão por inteira numa relação, numa interlocução, num encontro. O nosso mundo é marcado pela dispersão. Essa chamada de atenção de Jesus, prestai bem atenção às palavras que vou dizer, significa que é exatamente isso que os discípulos não são capazes de compreender. O verbo utilizado aqui em grego é agnoeo, ignorar. Ele tem um duplo significado: ignorar por não saber ou então por recusar saber. O narrador se encarregou de dizer que eles ignoravam não porque eles rejeitavam, mas porque o sentido lhes estava provisoriamente velado. Diz o nosso texto no versículo 45, o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. Após a ressurreição, Jesus lhes explicará que era necessário a rejeição, a paixão e a morte de cruz. É o que nós encontraremos no capítulo 24 do Evangelho segundo São Lucas. O ressuscitado continua a falar através do seu Espírito em nossos corações e através de tantas outras mediações. O ressuscitado continua a se revelar e a dar a conhecer o projeto de salvação de Deus. É preciso não se deixar levar pelo entusiasmo e menos ainda pela euforia. A vida, a nossa vida, a vida de toda pessoa é uma sucessão de êxitos e de fracassos, de avanços e de retrocessos.
Discrição e discernimento são as atitudes requeridas do cristão. A admiração das pessoas por tudo o que viam e ouviam do que Jesus fazia não pode ser para os discípulos uma tentação que os disperse da novidade do messianismo vivido e revelado por Jesus. Por isso, Jesus põe os seus discípulos de sobreaviso: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. É necessário não se deixar iludir pelas aparências, nem seduzir pelo sucesso. Jesus busca prevenir os discípulos contra qualquer tipo de equívoco no que diz respeito à sua missão ou então a ilusões ligadas à sua pessoa. O texto diz que os discípulos não compreenderam ou não podiam compreender e, quem sabe, não queriam compreender. A incompreensão dos discípulos mostra que eles, até certo ponto, partilhavam com seus contemporâneos de uma ideia de Messias que não se coadunava com o que se realizava em Jesus de Nazaré, através de seus gestos poderosos e as suas palavras inspiradoras. A ideia de um Messias que tivesse que passar pelo sofrimento e a morte não estava contemplada na esperança messiânica de Israel. A comunidade primitiva terá que fazer um enorme esforço para justificar diante do judaísmo o fato de Jesus, proclamado como Messias e Senhor, ter sofrido a morte dos desgraçados. Hoje, nós podemos exatamente ver a mesma coisa. Nós falamos muito de nossos êxitos, mas nós temos muita dificuldade de admitir e de falar dos nossos fracassos. Que Deus nos ajude, que a vida de Cristo nos inspire, para que nós possamos amadurecer pessoalmente e como comunidade eclesial, não é? E amadurecer é admitir os êxitos, sem nenhum triunfalismo, mas também saber falar dos fracassos, pois eles nos podem ensinar tantas coisas. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.